Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre filosofia. Quantas vezes você já ouviu a expressão ser ou não ser, eis a questão? Ou há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe vossa vã filosofia? As frases do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare estão presentes no nosso dia a dia até hoje, provando a importância da obra deixada por ele. A gente também discute essa obra no programa. Nossa convidada é a professora Renata Peluso, da Organização Filosófica Nova Acrópole. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Professora Renata também, muito bom tê-la aqui, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ótimo, a senhora está de passagem, né, aqui por João Pessoa para um evento, aceitou o nosso convite. Isso. Professora, a gente quer fazer esse programa bem didático mesmo, para quem quer ter um contato aí mais com a filosofia. E eu vou lhe pedir o conceito de filosofia inicialmente. A gente está falando de quê quando fala em filosofia? A palavra em si, ela tem uma origem muito bacana, porque philos é um tipo de amor. É como você fala filantropia, por exemplo, né? Philos é o mesmo philos da filosofia. Então, esse philos é um amor que se tem à Sofia, que é o saber. Então, o filósofo é aquele que, por não saber, né, por não ser sábio, ele busca saber as coisas. Então, ele se torna aquele que ama a sabedoria, aquele que é o grande amigo, né, esse amor de amizade que se tem pelo saber. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de uma pessoa que não sabe, não é um sábio, mas que quer muito saber e então procura conhecer as coisas. Esse eu acho que é o conceito melhor de filosofia, que vem da origem da palavra mesmo. A senhora que é professora tem observado um interesse dos alunos na sala de aula mesmo? Há um interesse nosso pela filosofia? Mesmo que a gente não saiba que o interesse é sobre filosofia, porque quando a gente pega grandes obras, esses grandes homens, né, pensadores, eles estão pensando sobre o que nós pensamos. Eles se perguntam o que é a felicidade, o que é o amor, o que é a justiça, e a gente também se pergunta isso. Então, todo Problemáticas mundo... relacionadas à nossa existência, né? Sempre. E justamente por isso, você pode falar de filosofia atemporal, porque é uma pergunta que todo mundo se faz, independente do momento social, histórico. Essas perguntas de quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, para que serve isso tudo, se isso tudo tem um sentido ou não, são perguntas filosóficas. Então, todo mundo faz filosofia. Sem saber, como a senhora disse às vezes, né? A gente está filosofando sem saber. Exato. Muitas vezes, quando você está com você mesmo se perguntando coisas muito importantes e profundas, está fazendo filosofia. E aí o legal é que a gente pode mostrar para as pessoas que muitas outras pessoas muito boas também já se perguntaram isso. E sugerem respostas. Né? Elas falam, olha, a resposta que eu dei foi essa, e a gente pode partir daí também, né? A partir do momento que essas pessoas dão uma sugestão, a gente pode, a partir do que elas falaram, procurar a nossa resposta própria, né? Não viver da resposta de outro, mas usar ela como uma base para as suas próprias respostas. Deve haver, professor, um incentivo desde criança a buscar ler obras de grandes filósofos, entender o que é a filosofia? Eu acho que o que a gente precisa é fazer com que a gente não perca o espírito investigativo, que é típico da filosofia, né? Uma criança, ela se pergunta muito, um adolescente questiona muito, e se a gente se preocupasse em não fazer esse espírito morrer, a gente já estaria fazendo muito pela filosofia, porque aquele que busca essas respostas, a filosofia vem como um aporte, como algo que pode ajudar ele. Agora, se a pessoa para de se perguntar, né, para de ter interesse sobre essas coisas, aí fica muito difícil você despertar ela depois. Então, acho que a gente tem esse papel de não deixar os sonhos dessas pessoas morrerem, né? Os sonhos de um adolescente, aquela pessoa que quer mudar o mundo, que quer entender o que está acontecendo com ela, a gente fazer com que isso continue e amadureça, para que seja um adulto filosófico, que continue se questionando, porque aí ele pode ajudar a sociedade, ele pode fazer muita coisa, né? Então, eu acho que nesse ponto seria o nosso grande incentivo.
Nesses estudos, né, nesses conceitos todos, a gente tem o William Shakespeare. A senhora está de passagem aqui exatamente, né, para realizar uma palestra a respeito do poeta e dramaturgo. Quem foi ele, professora, para a gente, antes de detalhar obras dele, quem foi William Shakespeare? Shakespeare foi um dos grandes nomes, né, como você falou, dentro da dramaturgia, deixa muitas obras, muitos sonetos e obras muito profundas, né? Ele vai colocar o nome dele na história como uma pessoa que traz para o teatro, que está se amadurecendo na época dele, né, que está se desenvolvendo muito nessa época de Shakespeare, que traz personagens densos, questionamentos pessoais, incoerências. Então, assim, ele traz uma possibilidade de você se ver naquela peça. E isso é que eu acho interessante da obra dele. A identificação com o que está acontecendo. Porque são 450 anos, né? Comemora-se esse ano, 450 anos do nascimento de Shakespeare, e a gente vê, na Inglaterra está acontecendo muita coisa esse ano, né? Em relação a essa comemoração. E é legal você ver que ele continua atual. Muitas perguntas que você se faz, muitas vezes ele já respondeu nas obras, né? Então ele já tinha refletido a respeito lá atrás. Sim, mas é isso que a gente estava falando, né? Como é uma pergunta que todo mundo sempre se faz, ele com certeza se fez também. E aí, como grande escritor, conseguiu colocar isso no papel e imortalizar, né? É uma das obras mais lidas e mais referenciadas no mundo, são as obras de Shakespeare. Shakespeare, em vida, professora, ele era reconhecido como alguém que estava se destacando na maneira de analisar o mundo e de retratar no papel, ou isso só acontece depois da morte dele? Não, você tem um reconhecimento, você tem o teatro, né, do The Globe, onde são feitas as obras de Shakespeare na Inglaterra. Então, ele tem a oportunidade de trazer isso tudo durante a vida. Agora, o tempo ele tem uma coisa interessante, ele meio que assina embaixo da temporalidade, né? Por mais que a gente goste de algo, você só vai saber se ele realmente é bom e fala de coisas muito profundas se ele vence a sua própria época. Então, se você vê o mundo hoje e o mundo de Shakespeare, a gente pode dizer que eles são diferentes nas circunstâncias. Mas por que ele conseguiu continuar? O que torna a obra interessante? Justamente porque ele falou de coisas que vão para além. Fazendo. Exato. A sociedade continua funcionando daquela maneira que ele analisou. É porque se fosse assim, se ele tivesse se preocupado com as circunstâncias mudaram e a obra dele teria perdido a validade. Mas como ele estava falando de coisas para além dessas circunstâncias, você olha hoje e aquilo continua valendo. Então, assim, independente da pessoa ser reconhecida em vida ou não, quando se passam 450 anos, como nesse caso, é que você vai poder dizer, não, realmente ele pegou fundo, né, no coração, nas problemáticas humanas, tanto que ele continua valendo até hoje, né? Então, o tempo tem essa característica interessante. Quais são as principais obras, professora Renata, de Shakespeare? Olha, são tantas, tantas, né? Quais que a gente cita como mais populares? Hamlet e Romeu e Julieta, sem dúvida, né? São as duas obras, inclusive O Ser ou Não Ser, né? Que você comentou, fizeram um estudo e parece que é uma das frases mais copiadas e colocadas em obras citadas, né? Uma das frases mais citadas que você tem é justamente as de Hamlet, né? Então, eu diria que as mais conhecidas, mais populares, né? Realmente são Romeu e Julieta e o Hamlet. Vamos falar um pouquinho delas. Romeu e Julieta foi para o cinema há décadas atrás e ganhou várias versões depois. Acho que isso ajudou, inclusive, a popularizar o mundo afora, né? Eu queria que a senhora analisasse um pouco essa obra, o que é que traz aquela história toda que a gente já conhece tão bem. Eu brinco com o pessoal na palestra, porque assim, a gente tem que... O grande problema é convencer as pessoas de que Romeu e Julieta não é um romance, é uma tragédia. É um drama muito pesado, né? Muito grande. É uma tragédia, no final morre todo mundo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu queria um amor de Romeu e Julieta. Eu vou pensar bem. Eles se conheceram no domingo, casaram na segunda e morreram na quinta-feira. Você tem certeza que é isso que você quer para você? Então, às vezes a gente fica muito com os diálogos mais românticos, né? Que é a cena do balcão, né? Onde Romeu está lá jurando seu amor a Julieta, e o pessoal fica só com essa parte, né? E não pega dentro da obra. E dentro da obra acontecem muitas coisas, né? Isso vai ter consequências, esse amor juvenil, né? Muito intenso e tal.
e que tem um poder de unir as pessoas, né? De acabar com a briga da família dos dois. Só que esse amor ele tem um preço, que é a vida dos dois. Então, assim, será que a gente está disposto a fazer como os dois? Que não é morrer, só esse morrer de amor, né? Mas ser capaz de se sacrificar por algo, né, nobre o suficiente para acabar com uma briga de décadas entre duas famílias, né? Então é uma obra muito mais profunda do que o romance que normalmente as pessoas gostam. Ele tem muito mais mensagem por trás. A atitude, talvez, de um morrer pelo outro, exatamente, né? Ela toma não é um veneno, né? Ela toma uma poção, fica como morta durante um dia, né? E aí eles colocam ela na tumba da família, né? E aí se mata. Aí o Romeu acha que ela morreu, ele não sabe que ela está só dormindo, digamos assim, né? Ele não tem ideia. Aí ele se mata, né? Toma um veneno de verdade. E aí quando ela acorda, ela vê que ele tá morto, né? E aí ela dá uma apunhalada com a espada dele, né? Um espadachim que ele tem. Aí seria os dois esse fecham. aspecto aí que talvez as pessoas analisam como um verdadeiro amor, o fato de um ter se matado pelo outro, visto o outro morto e ter dito, quero morrer também, não quero seguir minha vida sem essa pessoa. Eu acho que é muito disso, é porque de certa forma a gente quer algo que nos complete, né? E é como quem diz assim, a vida sem isso vai ser vazia, então ela não vale a pena. O que muitas vezes a gente não nota, isso a gente quando trabalha com filosofia busca muito é o aspecto simbólico, né? E quando você vê contos de fadas, quando você vê, né, uma obra como Romeu e Julieta, você não está falando de uma pessoa, você está falando de uma busca sua, né? Então, assim, essa Julieta que o Romeu busca é ele mesmo. E o Romeu que a Julieta busca é ela mesma. A projeção que cada um fez da pessoa que quer ter ao lado. É como se fosse assim, eu me sinto vazio. O que é capaz de preencher esse vazio? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, porque mesmo que eu ponha essa expectativa em outra pessoa, temporariamente pode dar resultado, mas esse vazio ele não é outra pessoa que falta algo dentro mesmo da gente. Então é como se eu estivesse procurando dentro de mim, né? Eu estou procurando o Romeu dentro de mim, quem é essa ideia, esse valor, essa coisa pela qual eu sou capaz de dar a minha vida, porque se você pergunta para uma pessoa pelo que ela é capaz de morrer, você está dizendo pelo que ela vive. Então, de certa forma, se eu sou capaz de morrer por amor, eu também vivo por esse amor, né? E isso preenche a vida. Então, mesmo que a gente veja esse vazio e tudo, a resposta nunca está fora, né? Aí a resposta está dentro e você compartilha. Isso é que a gente vai ver em obras como O Banquete de Platão, né? Quando você pega um Plotino, né? Um neoplatônico falando do amor, eles vão trazer essa chave, né? A gente busca o que falta, mas aquilo está sempre dentro. Talvez se a gente pensasse assim, Romeu e Julieta fizesse mais sentido, né? E essas obras, professora, que vêm, principalmente no cinema, como eu falei há pouco, que retratam, né, que se baseiam no William Shakespeare, Sim. elas só trazem esse aspecto daquele grande amor e ficam superficiais nas análises tão maiores ou tão mais profundas que poderiam existir, como a senhora fala? É assim, como é uma peça de teatro, né? São os diálogos, Shakespeare vai escrever os diálogos, então é um roteiro que pode ser adaptado para qualquer época, né? Eu posso fazer o mesmo diálogo de Romeu e Julieta acontecendo aqui em João Pessoa, porque ele é feito para isso, né? Então, assim, quando a pessoa adapta para a época moderna, se ela fizer uma boa adaptação, ela está mostrando que realmente ele acertou a mão na obra, né? Porque ela pode ser adaptada para uma linguagem moderna. O que a gente vê muitas vezes é que o diretor opta por, às vezes, dar uma trocada num diálogo e tudo, e aí pode perder realmente alguma coisa. Mas o fascínio do enredo em si, né? A ideia geral, eu acho que ninguém mexe muito, porque senão você perde o encanto. Né? Tem certas coisas ali que você não mexe, ninguém é doido de mexer porque você não perde. E são justamente a estrutura simbólica básica. A busca da própria alma, né? A busca de si mesmo, o encontro, né? Quando ele encontra, e você se entregar a isso, a essa parte sua que te dá respostas. Então, esse enredo, normalmente o pessoal não mexe. Mas trazer para o mundo moderno, né, para uma problemática moderna, uma cidade, né, com trânsito, com violência, isso daí vai mostrando como a obra pode ser realmente adaptada. Tá, ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui, professora, para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa sobre William Shakespeare. Até já!
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre filosofia. Nesse segundo bloco vamos explorar mais outras obras do dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare. Nossa convidada é a professora Renata Peluso, da organização Nova Acrópole. Professora, tem outras duas obras aqui para a gente destacar, né? Hamlet, o que é que traz também essa tragédia? Hamlet é onde tem a frase, né? Ser ou não ser, eis a questão. E é interessante porque Hamlet, se você fosse ver, tem uma adaptação antiga de Hamlet, que quando o diretor começa, ele fala assim: vamos conhecer a história de um homem que simplesmente não conseguia se decidir. E eu acho que Hamlet traz muito disso, né? Ele jura vingança, mas ele não cumpre. E no momento em que ele não cumpre, todas as tragédias vão acontecendo com ele, que é uma coisa bem interessante de Shakespeare, porque Shakespeare traz uma ideia de tragédia que é típica da tragédia grega, que é o quê? O destino. Você tenta fugir do destino, você tenta fazer as coisas diferentes, mas o destino está sempre puxando para um determinado fim. E quando você tenta fugir disso, a sua vida vira uma tragédia. E Shakespeare, nesse ponto, dá para trabalhar bem essa ideia. Para a gente relembrar um pouquinho, Hamlet queria vingar a morte do pai. Exato, exato. A mãe casou sem saber, né, com o assassino do rei. Então a história começa com Hamlet conversando com o espírito, com o fantasma do rei, dizendo que foi assassinado e tudo, que não foi uma morte natural. E aí ele jura vingança. Só que o assassino do pai casou com a rainha, então agora ele é o rei. E aí você vê o Hamlet perdendo oportunidades de fazer essa vingança, deixando passar, e à medida que ele vai deixando para amanhã, né, tudo vai acontecendo errado, vai dando tudo errado, né? Então, eu acho que é muito sobre as escolhas que a gente tem que fazer. E como Hamlet tem muitas dúvidas, ele faz perguntas muito interessantes. Como ser, eu não sei. A gente, por essa obra, também por mais essa obra, a gente observa o quanto Shakespeare entrelaçava todos os personagens, né? A gente assistindo uma novela hoje, novelas aqui brasileiras, o drama não chega a ser tanto às vezes, né? Ele consegue envolver morte dos personagens principais, por exemplo. Acho que esse excesso, talvez, de drama fosse uma de suas características. Sim, porque ele tem várias obras, né? Ele tem as comédias, que aí são outro estilo totalmente diferente. Ele vai ter obras históricas, né?
Vai falar de Henrique V, Cleópatra, enfim, tem a parte histórica e tem as tragédias, né? Então, a característica muito da tragédia tem essa morte que a gente fala, né? Uma tragédia shakespeariana, né? Porque morre todo mundo no final. Mas porque é como se essa morte fosse fechamento dos ciclos. Os personagens dele, no momento em que eles entendem o que está acontecendo e tudo, é como se aquela morte fosse um fechamento, entende? Fechou aquela experiência, fechou aquele ciclo e aí a coisa limpa pela morte. É como se fosse uma sublimação da morte, digamos assim. Um ponto final mesmo. Uhum. Até Romeu e Julieta, eu brinco muito com o pessoal, né? Muita gente fala, mas eu queria tanto que eles continuassem vivos, né? Eu queria tanto que eles casassem e tal, tivessem meninos, né? Eu falei, você consegue imaginar eles saindo para fazer compras no domingo, né? Romeu acorda e fala, Julieta, pega as crianças, vamos fazer compra e tal. Não funciona, entende? Não funciona. Talvez perdesse o encantamento, né? Se tivesse a história do resto da vida, como a senhora fala, né? Da relação deles e que certamente teriam brigas, como qualquer ser humano, enfim. Sim. Talvez perdesse o encantamento que ele consegue deixar com a morte, né? Botando esse ponto final na história. E se a gente tenta continuar a história, ela não funciona. Mas por quê? Porque ele está falando de uma parte nossa que não é cotidiana. Né? Quando ele fala de um Romeu e Julieta, ele não está falando do dia a dia. Ele está falando de coisas mais profundas, assim. Então, é um outro universo que existe dentro da gente. E ele meio que não compartilha dessa coisa do cotidiano, das compras, do trabalho. Por isso que ele leva a gente a ver outras coisas que no dia a dia você não consegue enxergar. É como se ele botasse a gente em contato com uma parte nossa que a gente não tem contato normalmente, né? Tem uma outra obra aqui também, uma outra obra, professor, que é Otelo, né? O que é que traz essa obra? Otelo é uma das minhas prediletas, inclusive, adoro. Porque ela fala de coisas que todo mundo já passou, né? Basicamente, ele vai falar como que um grande general, que é Otelo, pode cometer um grande erro e se deixar levar pelo ciúme e pela desconfiança. Então, ele vai mostrando como é que mesmo pessoas, né, tão firmes e tão decididas, elas podem se deixar levar pela dúvida, podem chegar a matar as pessoas que mais amam, justamente por causa do ciúme. E como essa coisa do ciúme deixa uma brecha que pode ser manipulada. E, no fundo, a gente é assim, né? Os nossos defeitos, ciúmes, invejas, raivas... Traição, tem até hoje. Né? Sim. Participa essas relações sociais, né? Ultrapassam séculos. Exato. E aí a gente deixando essa brecha, ela vai sendo manipulada. Então, assim, se você não quer ser manipulado pelos outros, a gente tem que ir fechando essas brechas, né? Otelo é, então, a que a fez mais refletir enquanto ser humano? A senhora? É como se você olhasse e falasse, nossa senhora, mas é assim mesmo. Eu acho que por isso me identifico, porque é um tipo de desatenção. Porque a história, ela é muito... O Iago, né, que é o vilão aí, ele vai sendo muito sutil. Ele vai assim, olha, você tem certeza que sua esposa é fiel? E vai embora, deixa ele com a cabeça dele. Aí depois ele inventa coisas e ele acredita. E a gente acredita em tanta coisa inventada, né? Então, eu acho que identifica porque a gente cai muito nessa. Né? Então, me fez, olha, realmente, quantas vezes a gente cai nessa. Né? E ele coloca muito bem na peça. Gosto muito. Essa capacidade, professora, de sentir o mundo à sua volta, de conseguir passar para o papel, né, histórias que passariam, né, séculos adiante, é para poucos? É para poucos dramaturgos, para poucos poetas? Porque eu acho que é uma profundidade, né? Uma capacidade que a pessoa tem de enxergar para além da aparência. E apesar de que isso pode ser ensinado, que é uma das coisas que a filosofia ensina, né? Aprender a ver um pouco para além dessas aparências, mesmo quando ensinada, exige esforço, né? Exige concentração, exige uma intenção nossa nesse sentido. E é muito mais fácil você ser superficial. É muito mais fácil você se deixar levar pelas aparências. Então, não a questão do colocar no papel como a arte da escrita, mas o conteúdo, né? O enredo em si, a pessoa conseguir enxergar isso, realmente não é todo mundo. Agora, se a gente conseguir gostar, né, das pessoas que fazem isso, valorizar, né, que é o que a gente tenta, através do trabalho da Nova Acrópole, trazer isso, eu acho que a gente já está fazendo bastante, porque difícil você hoje em dia ter pessoas que apreciem também,
Então, às vezes, você tem um cara como um Shakespeare fantástico e as pessoas não estão apreciando, não estão sabendo dar valor. Então, ensinar as pessoas a dar valor a isso também é importante, também é nosso papel. Como é que tem sido o trabalho da Nova Acrópole para esse incentivo? Dentro da Nova Acrópole, a gente trabalha com 3 áreas, né? A gente fala de filosofia, cultura e voluntariado. E dentro desse aspecto da cultura, a gente vê um pouquinho além da questão do entretenimento cultural, digamos assim. A gente vê a cultura como uma forma de mostrar visões de mundo, mostrar princípios e dar oportunidade para as pessoas questionarem a sua própria cultura, seus valores e formar realmente, né? Formar sua visão de mundo. A gente vê a cultura como uma forma de passar essa visão. E em cima disso, no mundo todo, né, que a gente é internacional e tudo, está no mundo todo, a gente vai fazendo isso adaptado às cidades, aos países onde a gente está. Então, esse desenvolvimento da cultura é uma das frentes que a gente trabalha. A busca por essas palestras, por esses trabalhos, tem sido satisfatória? As pessoas querem entender mais de filosofia? Eu acho que a gente trabalha um pouco com o preconceito da palavra, né? Porque hoje em dia a filosofia é vista como academia, é aquela pessoa que fica se questionando se as coisas existem, não existem, não é prática. E a gente está trabalhando já faz muitos anos para tentar tirar esse estigma, né? Essa visão errada da filosofia. Porque a ideia é que ela seja prática, é como um Sócrates que ia para a rua, né? Conversar com as pessoas e perguntar sobre as coisas na rua. Ele não ia para a academia. Exatamente. E mostrar que as pessoas podem chegar às suas conclusões e que isso é importante, é prático. Por que é prático? Você nunca se perguntou o que é felicidade? Todo mundo se perguntou. Não conheço uma pessoa que não tenha se perguntado se ela é realmente feliz ou não. Poxa, se isso não é prático, né? A pessoa pergunta, qual o sentido da minha vida? Tanta gente, né? Infelizmente, é cada vez mais comum chegar pessoas perguntando isso. Eu não sei qual o sentido das coisas, não sei por que eu faço. Então, ela é prática e ela dá resposta para essas perguntas que são importantes para a gente. Então, a gente trabalha contra esse preconceito da palavra, que é vista como vazia, às vezes, como acadêmica, como difícil. Né? O filósofo é uma pessoa que fala difícil, que a gente não entende. Então, a gente está tentando resgatar a Sofia. Né? Uma coisa que está presente mesmo na vida da gente, a gente não para perceber. Né? Estamos filosofando todos os dias. Eu lembro na faculdade, minha professora de filosofia falava que pensar dói, mas que essa dor a gente precisa sentir todo dia, né? Sim, é isso mesmo. E fugir disso, não pensar, gera outras dores, acredito eu, que bem piores. Bem piores. Professora, quem quiser fazer contato com vocês, tem site, como é que busca entender mais de filosofia com a ajuda da Nova Acrópole? Sim. A Nova Acrópole, né, como eu comentei, é uma instituição internacional, está presente no mundo todo. No Brasil, a gente também está em praticamente todos os estados, né? E o nosso site vai ser www.novaacropole.org.br. E lá você pode ter acesso, então, às programações em todos os estados, inclusive as palestras aqui em João Pessoa. Tem o endereço também, vai aparecer aí no rodapé, o endereço da escola aqui em João Pessoa, da sede aqui em João Pessoa, para quem também quiser buscar, e o telefone. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Sempre que estiver por João Pessoa, volte para o nosso Câmara Aberta para a gente discutir outros poetas, dramaturgos, filósofos. Vai ser uma alegria, agradeço o espaço e o interesse, né, para que a gente possa falar dessas coisas tão importantes para a gente. Obrigada a você e obrigada a todos. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Lá também é possível sugerir pautas, além de deixar seu comentário. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!